Esses são os 10 maiores animais que já andaram pela Terra. Se você acha que já viu animais grandes, é porque ainda não conhece o passado selvagem em que até elefantes pareciam peso-pena. Muito antes de termos os nossos adoráveis tatus e tímidos escorpiões, a Terra era o lar de preguiças do tamanho de ônibus e libélulas que poderiam ser confundidas com helicópteros. Neste vídeo, vamos apresentar os verdadeiros gigantes esquecidos que pisaram neste solo. E não estou falando dos dinossauros. Vamos combinar. É fácil achar um bicho grandão e assustador quando ele viveu milhões de anos atrás. E não tem nada parecido com ele hoje. Agora, se eu te contar que na Terra já foi o lar de criaturas enormes, parentes diretos de alguns dos animais que ainda temos por aí. Isso mesmo. Neste vídeo vamos explorar esses caras, que são ainda mais intrigantes ou aterrorizantes, justamente porque tem primos bem menores convivendo com a gente até hoje. Sim, você nunca mais vai olhar para o seu escorpião de jardim da mesma maneira. E se você ama mistérios e curiosidades sobre o mundo e sobre a atualidade, se inscreva no nosso canal. Aproveita e já deixa o teu like nesse vídeo e não se esqueça, vamos embarcar junto em viagens emocionantes, falando de mistérios e curiosidades. Não se esqueça, se inscreve no canal e deixa o teu like nesse vídeo. Arthropleura. Sabe aqueles bichinhos que convivem com a gente, tipo um escorpião ou um milípede no jardim? Pois é. Depois de conhecer essa história, você nunca mais vai olhar para eles do mesmo jeito. Deixa eu te apresentar a Arthropleura. Imagina aquele mípede que mal assusta no quintal, agora multiplica por 100 e coloca ele na tua sala de estar. Sim, isso era a Arthropleura. Esse monstrinho dos artrópodes viveu há 300 milhões de anos, lá no período Carbonífero, uma época em que o mundo tinha tanto oxigênio que até as coisas pequenas decidiram crescer absurdamente. O resultado? A Arthropleura chegou a impressionantes 2,5 metros de comprimento. Ela era tipo a rainha das centopeias, mas curiosamente era vegetariana. Isso mesmo, apesar do tamanho e do jeitão tanque de guerra, ela preferia um cardápio natureba. Folhinhas, troncos podres e por aí vai. E sabe o mais curioso? Ela não precisava de presas afiadas para assustar ninguém. Só o visual dela já era digno de um filme de terror. Um corpo segmentado com uma carapaça que parecia saída de um pesadelo steampunk. Uma verdadeira fortaleza ambulante. Agora, por que ela era tão grande? Dá para culpar o oxigênio da época. O ar tinha tanto desse gás que os bichos gigantes conseguiam crescer sem problemas. Hoje em dia, isso seria quase impossível. O que, sejamos honestos, é até tranquilizador. Além disso, ela não tinha predadores na época, então não precisava se preocupar em diminuir para caber na selva. Titanoboa! Você já sente arrepio só de pensar em cobras? Segura essa. A Titanoboa era o verdadeiro pesadelo das florestas tropicais. Imagine uma cobra com absurdos 13 metros de comprimento, ou seja, o tamanho de um ônibus escolar e mais de 1 tonelada de peso. Essa era a rainha absoluta das serpentes. Para ter uma ideia, perto dela, até uma piton moderna parecia uma cordinha de pular. A Titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo depois que os dinossauros deram adeus e o mundo entrou numa fase mais tranquila, ou quase. Porque lá nos antigos pântanos da América do Sul, essa cobra gigante estava à espreita, pronta para atacar qualquer coisa grande o suficiente para evitar almoço. Crocodilos, tartarugas gigantes, outros bichos que deram bobeira, tudo isso fazia parte do cardápio. E sabe o que é mais impressionante? A Titanoboa não era venenosa. Ao contrário das cobras venenosas que conhecemos hoje, ela confiava na pura força bruta. Quando atacava, ela esmagava as presas com uma pressão surreal, capaz de quebrar ossos como quem quebra um graveto. Estudos dizem que sua força de contrição chegava a 400 kg por centímetro quadrado, algo tipo 1724 bar. Para você ter uma ideia, seria como receber o abraço mais mortal do mundo. Mas por que ela era tão gigantesca? O clima na época era quente e úmido, perfeito para répteis de sangue frio crescerem sem limites. Naquele spa tropical da Terra, os répteis gigantes reinavam absolutos. Então, da próxima vez em que você encontrar uma sucuri ou uma piton e pensar que bicho grande, lembre-se da Titanoboa. No tempo dela, essas cobras que conhecemos hoje seriam basicamente pets mansinhos. Por sorte, o clima atual não favorece bichos desse tamanho. E vamos combinar, muito melhor assim, Megalodon. Se o tubarão branco de hoje já faz você pensar 2 vezes antes de entrar no mar, imagine topar com o Megalodon. Esse bisavô dos tubarões modernos era simplesmente um monstro. 18 metros de comprimento e dentes do tamanho de uma mão. Sim, você leu certo. Esse titã pré-histórico era, sem exagero, o maior predador que já nadou nos oceanos. O verdadeiro rei dos mares. Perto dele, até o mais feroz tubarão parecia um lanchinho.
Conhecido como Meg pelos íntimos, o Megalodon reinou nos mares por 23 milhões de anos. Sua dieta, praticamente tudo o que fosse grande o bastante para caber na boca. O que não era difícil, afinal ele podia engolir um carro pequeno, com um motorista e tudo dentro. Suas presas favoritas, baleias, que ele devorava com seus dentes de até 18 centímetros, parecido com lâminas de guilhotina, afiadas e prontas para despedaçar qualquer criatura azarada que cruzasse o caminho. Agora, o que realmente impressiona é a força da mordida dele, quase 20 toneladas. Para você ter ideia, isso é 20 vezes mais forte que a mordida do tubarão branco moderno, que já é assustadora, com sua modesta 1 tonelada. Quando o Megalodon mordia, era como esmagar ossos com a facilidade de quem quebra um biscoito. E com as pontas serrilhadas dos dentes, ele fazia questão de garantir que nenhuma presa escapasse. Mas o que aconteceu com esse gigante? Bom, acredita-se que o clima da Terra começou a esfriar e as baleias, seu prato principal, começaram a diminuir em número. Sem comida suficiente para sustentar o apetite de um gigante como ele, o Megalodon acabou extinto. Hoje os tubarões modernos herdam seu legado, mas também devem respirar aliviados. Afinal, competir com o Megalodon, isso seria uma missão impossível até para os maiores predadores de hoje. Deixa eu te apresentar o Paraceratherium, ou como eu gosto de chamar, o gigante gentil da pré-história. Imagina 4 elefantes africanos empilhados. Mais ou menos isso que dá o tamanho desse colosso. E o mais curioso, apesar de ser parente distante dos rinocerontes de hoje, ele não tinha aquele chifre ameaçador. Mas, sinceramente, nem precisava. O Paraceratherium viveu entre 34 e 23 milhões de anos e usava seu longo pescoço para alcançar as folhas da árvore como uma girafa. Só que sem toda a elegância. Dá pra imaginar, era como um rinoceronte, como o porte de um caminhão, mas com a dieta bem tranquila de folhinhas. Apesar do tamanho impressionante, ele não tinha muitos predadores naturais. Afinal, quem em sã consciência atacaria uma criatura desse porte? Mas o que realmente pegou para ele foram as mudanças climáticas e ambientais. Quando as florestas começaram a desaparecer e as pradárias áridas tomaram conta, o acesso às suas amadas folhas ficou cada vez mais difícil. Essa falta de comida acabou contribuindo para a sua extinção. Então, da próxima vez que você olhar para um rinoceronte, tentar imaginar o primo gigante dele, mas sem chifre com um pescoço de girafa improvisada, dá para dizer que o Paraceratherium era um gigante incrível que a natureza deixou para trás. Sarcosuchus! Se você acha que os crocodilos de hoje são assustadores, prepare o coração, porque vou te apresentar o Sarcosuchus. Esse gigante pré-histórico era basicamente o rei dos crocodilos, com impressionante 12 metros de comprimento e pesando mais de 8 toneladas. Imagina pegar um crocodilo moderno, dobrar o tamanho e adicionar uma dose de puro terror. Esse era o Sarcosuchus. Para você ter uma ideia, ele era do tamanho de um ônibus escolar e tinha uma mandíbula equipada com mais de 100 dentes. Mas não eram aqueles dentinhos pequenos que a gente vê nos crocodilos de hoje. Eram dentes longos, ligeiramente arredondados, perfeitos para esmagar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Peixes grandes faziam parte do cardápio, claro, mas os cientistas acreditam que ele não recusava um dinossauro desprevenido. Mas por quê, né? Quem se contenta com um peixe quando pode pegar um bifinho de dinossauro? Outro detalhe bem interessante sobre os Sarcosuchus era um inchaço no focinho, conhecido como bojo. Os paleontólogos acham que ele usava isso para amplificar sons ou até melhorar o olfato, o que tornava ainda mais eficiente para rastrear presas. Então, além de ser gigante e apavorante, ele podia dar gritos intimiradores e ainda rastrear com olfato super aguçado. Ele viveu há cerca de 110 milhões de anos, em uma época em que o norte da África era cheio de rios e lagos, o cenário perfeito para ele se esconder e emboscar suas presas. Combinando o seu tamanho colossal, a habilidade de emboscada e uma mordida capaz de esmagar quase qualquer coisa, o Sarcosuchus era um predador que até os padrões da pré-história respeitavam. Em resumo, um verdadeiro monstro aquático que faria qualquer um pensar 2 vezes antes de se aproximar da água. Conheça o Beelzebufo, ou como foi apelidado, o Sapo do Inferno. E olha, o nome não é exagero. Imagina um sapo do tamanho de uma bola de futebol, mas com um apetite nada esportivo. Ele engolia qualquer animal pequeno que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Esse anfíbio pré-histórico viveu há cerca de 80 milhões de anos em Madagascar e podia chegar a 40 centímetros de comprimento. E a boca, bom, era praticamente um aspirador natural. Diferente dos sapos modernos, que geralmente são fofinhos e discretos, o Beelzebufo era um predador de respeito. Estudos indicam que ele tinha uma mordida absurdamente poderosa para um sapo. Forte o suficiente para esmagar ossos. Ele não se limitava a mosquitos, não.
Esse sapo era hardcore. No cardápio dele podiam entrar pequenos dinossauros juvenis e até outros répteis distraídos. Dá pra dizer que o Beelzebub era equivalente a um anfíbio de um pitbull, só que com muito mais camuflagem. Ele sabia usar isso muito bem. Em vez de sair pulando nervoso por aí, ele provavelmente ficava escondido na vegetação, esperando o momento certo. Aí quando uma presa se aproximava, bam! Mordida fulminante. Agora imagina só, você é um pequeno dinossauro passeando na floresta, tranquilo, quando do nada um sapo-tanque aparece e decide que você é o jantar. Dá um pulo ao ver um sapo normal e imagina topar com um Beelzebub gigante no meio do caminho. Acho que a única coisa que passaria pela sua cabeça seria, por favor, que ele não tenha me visto mexer. Meganeura. Deixa eu te apresentar a Meganeura, ou como eu gosto de chamar, a libélula turbo de pesadelo. Com uma envergadura de até 70 centímetros, ela sobrevoava as florestas do período carbonífero há cerca de 300 milhões de anos. Para você ter uma ideia, o tamanho dela era comparável ao de um falcão moderno. Agora, se a ideia de um inseto desse porte já te dá calafrios, imagina ele voando direto na tua direção. Diferente das libélulas de hoje, que se contentam com pequenos insetos, a Meganeura era uma predadora voraz. Suas mandíbulas poderosas eram perfeitas para capturar presas bem maiores, como outros grandes insetos e até pequenos anfíbios. O que permitia esse tamanho assustador era o alto nível de oxigênio atmosférico da época. Sem isso, esse helicóptero dos insetos jamais teria alcançado essas proporções. Agora tenta visualizar uma libélula gigante voando sobre as florestas, com asas enormes que faziam o som que sem dúvida chamava a atenção. Você provavelmente ouviria esse barulho muito antes de vê-la, como um verdadeiro helicóptero natural sobrevoando o ambiente. Megatherium. O Megatherium, ou simplesmente preguiça gigante, é a criatura que redefiniu o que significa ser uma preguiça. Mas esqueça aquele animal pequeno e fofinho que conhecemos hoje. Esse grandalhão era impressionante. Imagine uma preguiça do tamanho de um elefante, pesando 4 toneladas. Ele media cerca de 6 metros de comprimento e vagava tranquilamente pelas florestas e savanas da América do Sul, entre 2 milhões e 10 mil anos atrás. Apesar de ser um gigante, o Megatherium era um herbívoro pacífico, com uma dieta focada em folhas, galhos e arbustos. Nada de caças ou refeições carnívoras por aqui. Suas garras enormes eram ferramentas multiuso. Ele podia derrubar árvores inteiras ou puxar ramos altos para alcançar as melhores folhas, praticamente atuando como o paisagista da floresta. Essas garras, aliás, não eram só úteis para a hora do almoço, mas também para intimidar qualquer predador que ousasse chegar perto. E olha, considerando o tamanho dele, poucos se atreviam. Afinal, quem iria querer brigar com algo que parecia um tanque peludo? Agora, vale lembrar, apesar de sua aparência imponente, o Megatherium era bem lento. Sua principal defesa era o peso. Ele era tão colossal que na prática era mais fácil para os predadores ignorarem do que tentarem a sorte atacando. Afinal, enfrentar esse gigante não parecia uma boa ideia para ninguém. Deus. Já pensou em um escorpião daqueles que a gente tenta evitar a todo custo em acampamentos? Agora imagina ele multiplicado por uns 10 ou 15. O Pulmonoscorpius era um verdadeiro gigante que viveu há cerca de 340 milhões de anos no período carbonífero. Ele podia chegar a impressionantes 70 centímetros de comprimento, o que é praticamente do tamanho de um gato. Só que, em vez de pelo fofinho, ele tinha um exoesqueleto duro, pinças enormes e um ferrão da ponta na cauda. Quando o assunto era caça, esse escorpião não brincava em serviço. As poderosas pinças conseguiam segurar a presa firmemente e depois era só dar o golpe final com o ferrão. Sobre o veneno não sabemos exatamente quão tóxico ele era, mas considerando o seu tamanho e a época em que vivia, é bem provável que fosse o suficiente para paralisar pequenos vertebrados da época. Definitivamente qualquer criatura com no mínimo bom senso teria dado no pé ao ver um bicho desses. Outro detalhe interessante é que apesar de ser gigante, o Pulmonoscorpius não era exatamente um predador solitário. Naquela época, as florestas eram um lar de criaturas superdimensionadas, e encontrar um escorpião desse tamanho era praticamente tão comum quanto ver esquilos nas árvores hoje em dia. Agora imagina a cena, você está passeando e em vez de ver um esquilinho, se depara com um escorpião gigante andando tranquilamente. Se a gente já fica tenso perto de escorpiões pequenos, dá para imaginar o que fazer ao topar com o Pulmonoscorpius. A única reação seria sair correndo até a sombra dele, certo? Afinal, com aquele visual de mini monstro, ele certamente seria definição de distância segura. Glyptodon. Imagina um tatu, agora imagine um tatu com complexo de carro blindado. Esse gigante pré-histórico, parente dos tatus e das preguiças, era uma mistura de tatu com um tanque de guerra. Cerca de 3 metros de comprimento e pesando até 2 toneladas. O Glyptodon era praticamente do tamanho de um Fusca e quase tão blindado quanto.
Essa armadura natural era feita de placas ósseas que cobriam o corpo inteiro, e ele até tinha um capacete ósseo para proteger a cabeça. E para completar, sua cauda era como uma clava revestida de placas robustas, que ele provavelmente usava para se defender ou mandar aquele qualquer para longe. Basicamente, ele era um tanque de combate pleitoceno. Mas apesar de todo esse visual de não mexa comigo, o Glyptodon era herbívoro e passava seus dias tranquilo, mordiscando plantas e grama. Ele viveu entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, vagando pelas Américas do Sul e do Norte. Parece que seu estilo de vida low profile deu certo até a chegada dos humanos. Acredita-se que ele tenha se extinguido devido às mudanças climáticas e à caça humana. Agora imagina só, entre sapos do inferno, escorpiões do tamanho de gatos e preguiças gigantes, a Terra foi um verdadeiro show de horrores. E o mais curioso, muitos desses colossos eram herbívoros tranquilos, só que bem maiores e, convenhamos, bem mais intimidadoras do que as versões modernas. Se você curtiu, já clica no like, deixa nos comentários qual animal você mais gostou e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E até a próxima, meu amigo, no Viajante Perdido.